Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós teremos nosso 7º encontro, nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que é o licenciamento ambiental. Então nós vamos aqui iniciando nossa aula número 7, intitulada em Licenciamento Ambiental. Bem, nessa aula nós vamos trabalhar pontos muito interessantes aqui no avanço da nossa disciplina de Gestão Ambiental, que é o processo básico de licenciamento ambiental. Então nós vamos aqui, dentro do contexto do que o empreendimento ele tem que ter um controle prévio e também depois isso o acompanhamento das atividades, principalmente aquelas que utilizam recursos naturais ou aquelas que sejam poluidoras e que possam causar degradação, elas estão muito alinhadas no âmbito aqui da nossa aula. Então nós vamos trabalhar as resoluções do CONAMA 237 de 1997, ela que é o ponto básico para a implantação do processo de licenciamento ambiental. Vamos definir o que é licença ambiental e também quem é o órgão competente para emissão dessa licença ambiental. E por fim, vamos ver qual é o objetivo do licenciamento ambiental. Além disso, um ponto muito interessante da nossa aula é que nós vamos abordar o passo a passo para a obtenção de uma licença ambiental. E vamos, então, além disso, compreender qual é a importância de uma licença ambiental. Vamos ver as fases do licenciamento ambiental, que envolve o processo de obtenção de uma licença prévia, como se fosse uma licença inicial para poder iniciar as atividades aqui relacionadas principalmente à implantação, construção. Aí, os estudos iniciais para poder ver quais são os impactos que aquele empreendimento, o projeto daquele empreendimento poderia causar, se é um processo viável ou não. Aí nós vamos ver que após a obtenção da licença prévia, nós temos a licença de instalação, que é a licença que vai dar vai licenciar a instalação daquele empreendimento. Após isso, há mais um processo que é a licença de operação, para ver como as atividades ali vão ser executadas, se elas vão, então, causar impactos que possam, então, degradar o meio ambiente e que será uma implantação viável ou não. E, por fim, nós vamos conhecer os estudos ambientais e vamos destacar um muito importante, que é o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e nós temos também o relatório de impacto ao meio ambiente, que é o RIMA. Então, o EIA-RIMA é um estudo muito importante que vai ser executado aqui dentro das fases do licenciamento ambiental, quando se acha que é necessário a apresentação de um EIA-RIMA. Bem, agora a gente fica com o nosso momento de pergunta, momento de interação. Vocês fiquem à vontade aí para tirar suas dúvidas em relação à nossa disciplina e a gente já retoma. Bem, pessoal, lembrando que na aula passada a gente também trabalhou um tema muito interessante, que foi a definição do que é dano ambiental. Então, nós vimos ali a importância, a questão da excludência de ilicitude dentro de um escopo desse. Então, são pontos muito importantes. E, então, nós vamos aí avançando em relação ao conhecimento relacionado à gestão ambiental. E hoje, então, vamos destacar aqui o licenciamento ambiental. Bem, vamos aqui iniciando a nossa aula, trabalhando o primeiro ponto, que é o ponto de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, então nós temos aqui que a forma de gestão de uma empresa relacionada ao poder público, sociedade e meio ambiente, ela está cada vez mais exigente, pois é necessário aliar o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a promoção da justiça social. Esses 3 pontos aqui é a definição do tripé do que é o desenvolvimento sustentável.
que ele visa, então, o desenvolvimento dessas atividades, visando o desenvolvimento econômico, preservando, fazendo a manutenção dos recursos do meio ambiente e também destacando a importância do desenvolvimento social. Esses 3 pontos aqui, nós temos aqui a pauta relacionada ao desenvolvimento sustentável, que é uma temática super atual, super importante. As empresas que têm esse viés para esse tipo de temática, com a implantação de pontos associados ao desenvolvimento sustentável, ela acaba ganhando muito destaque e também, além disso, sendo uma empresa com um olhar da sociedade muito importante, porque ela defende esses pontos que são o tripé do desenvolvimento sustentável. Mas para que a gente possa atingir um nível dizendo, nossa, minha empresa ela aplica o desenvolvimento sustentável, nós temos vários passos até alcançar um nível satisfatório em relação a essa proposta de desenvolvimento. Então, é um ponto que leva um tempo e tem diversas etapas até atingir um nível satisfatório. Bem, nós temos que, dentro do desenvolvimento econômico clássico, até nos dias atuais, nós temos aqui que é intensificado um grande impacto no meio ambiente. Isso foi muito nítido a partir da Revolução Industrial, o que acaba gerando um impacto negativo sobre o meio ambiente. Por quê? Porque dentro de todos os ramos, nós temos ali questões associadas ao meio ambiente. Vai utilizar os recursos, agricultura, na indústria, setor energético, todas essas áreas elas acabam utilizando algum produto ou então áreas associadas ao meio ambiente. Bom, então nós vimos que essa exploração, que ela não é controlada, aquela exploração que não visa a preservação de nenhum recurso, ela acaba gerando danos que muitas vezes acabam sendo irreversíveis e que acabam, a longo prazo, prejudicando a própria execução daquela atividade. Como, por exemplo, a exploração não ambiental de um recurso como, olha aqui, o solo, podendo gerar processos de desertificação. O que nós temos, principalmente com o impacto da utilização de combustíveis fósseis, nós temos a potencialidade do aquecimento global, que acaba gerando danos aqui, como, por exemplo, a manutenção das geleiras, diversas espécies ocupam esse lugar. A gente vê que atualmente o período que essas geleiras aqui elas se mantinham congeladas era maior. E essas espécies que vivem nesse ambiente, elas dependem dessa região. Por exemplo, o urso polar. Ele tem um período para se alimentar, para depois ele ficar um grande período sem se alimentar. Então, ele depende de aumentar a sua reserva energética nesse período que ele caça. E aqui no ambiente aquático, ele não consegue, então, realizar essa atividade, que acaba impactando drasticamente na população de ursos polares. Vemos também grande impacto associado à exploração irregular de madeira, também da fauna, caça, captura, a caça muitas vezes, que nem aqui no caso rinocerontes, elefantes, para marfim, o chifre do rinoceronte. Então são questões muito importantes, pele dos felinos, e também a deposição do lixo acaba sendo um impacto muito drástico no meio ambiente. Então, diante desse contexto, nós temos que ter medidas que devem controlar todo esse impacto. Então, é nesse ponto que o licenciamento ambiental ele visa a sua aplicação. Então, nesse contexto de desordem, medidas controladoras elas são fundamentais. E no Brasil, essas medidas elas são determinadas, elas determinam que as atividades econômicas potencialmente causadoras de impacto ao meio ambiente, elas devem estar sujeitas ao controle do poder público. Dentre esses mecanismos governamentais para o controle dos impactos ambientais, nós vamos destacar aqui um muito importante, que é o licenciamento ambiental. E embora o licenciamento ambiental tenha sido citado como um instrumento da política nacional do meio ambiente,
O primeiro tratamento em relação ao conceito foi dado na resolução do CONAMA 237 de 1997, na qual consta o fundamento legal vai se encontrar no artigo 10 da Lei 6.938 de 81, que vai determinar procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente vai licenciar a localização, a instalação, ampliação e também operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. Essas sendo consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e também as normas técnicas aplicáveis ao caso. Então, aqui a definição desse procedimento de licenciamento ambiental, tendo aqui como um ponto muito importante, um suporte importantíssimo, o fato dele ter que ter essa questão do processo de licenciar a localização. Então, nós vamos ver que o empreendimento ele não pode simplesmente ser realizado em qualquer local. Nós temos regiões que são restritas para a implantação de um empreendimento. Também, após isso, liberou a localização. Aí nós temos aqui o processo para liberação da instalação, o processo de ampliação, quando nós já temos ali uma empresa, uma indústria que está situada num local e ela visa a implantação de processos de ampliação, ela também vai entrar nesse escopo. E também a própria operação daquela empresa, nós vamos ver que esse é um processo cíclico, certo? O que é muito importante. Bem, avançando aqui, então, em matéria de licenciamento ambiental, ele vai se tratar, de compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. E ponto 2 é estabelecer os critérios e padrões de qualidade ambiental e as normas relativas ao uso e também o manejo dos recursos ambientais. Diante disso, nós temos que o licenciamento ambiental, ele é um ponto importante aqui. Ele é um procedimento, certo? Que apresenta um modo de proceder em relação ao poder público, federal, estadual ou municipal, para quê? Para obtenção da licença ambiental. Então, aqui um ponto-chave da definição é o fato do licenciamento o licenciamento ambiental ser um procedimento visando, então, a obtenção de uma licença ambiental. E a licença ambiental, ela é o ato pelo qual o órgão ambiental competente vai estabelecer as condições, restrições, medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou então aquelas atividades utilizadoras dos recursos ambientais que são consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar a degradação ambiental. Então, o licenciamento ambiental visa expedir um ato administrativo chamado de licença ambiental. Então, nós temos aqui que o licenciamento ambiental é um procedimento e a licença ambiental é um ato administrativo visando, então, a obtenção aqui da licença ambiental. Então, de maneira resumida, nós temos aqui que o objetivo principal desse procedimento vai ser verificar se a atividade poluidora ou aquela que é potencialmente poluidora que se pretende implementar ou que já esteja implementado, olha aqui 2 pontos chaves. Então, nós temos aqui que aquela obra que já está executada, aquela indústria que já está atuando, desenvolvendo suas atividades, ela também está sujeita aqui aos pontos do licenciamento ambiental, visto que ela precisa, então,
mostrar que ela está em consonância com a legislação ambiental, ou então se aquela que pretende ambientar, se ela vai estar em consonância com a legislação ambiental, e também com as exigências técnicas necessárias para evitar os danos ambientais. O histórico do licenciamento ambiental no Brasil, nós temos relatos, os primeiros pontos visando processo de licenciamento ambiental foram no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Eles são os pioneiros dentro desse contexto. E os especialistas, eles indicam que a partir da década de 90, esse procedimento ele passou a ser encarado com a devida importância pelos órgãos ambientais aqui no nosso país. E nós temos a definição de pontos que estão dentro do escopo do processo de licenciamento ambiental, e eles estão definidos na resolução número 23 da lei, da resolução número 237 do CONAMA de 1997, que apontou uma lista com situações para as quais o licenciamento ambiental ele é indicado, como o processo de extração e tratamento de minerais, essas atividades que são altamente causadoras de alterações ao meio ambiente. A gente vê o processo de exploração de um recurso mineral, muitas vezes ele tem que fazer uma limpa geral no solo, porque, por exemplo, o ouro vai ali fazer a lavagem de todo aquele material do solo para poder separar as partículas do ouro. Isso causa uma alteração no ambiente enorme, um impacto muito grande. Muitas vezes também nós temos a utilização de substâncias que são altamente tóxicas, como por exemplo o mercúrio, para poder fazer a separação desse componente. Temos aqui também outro grande impacto que é derivado da indústria da madeira. A indústria da madeira que causa uma alteração drástica no ambiente, essa exploração, porque os animais que vivem ali, ou também espécies vegetais, são dependentes da manutenção desses vegetais que estão sendo retirados, eles podem, então, ser dizimados por causa dessa atividade. E também as técnicas, muitas vezes, para poder explorar esse recurso, são técnicas que não prevê a manutenção daquele recurso. Indústria de produtos alimentares e bebidas tem como base aí recursos naturais. Também as obras civis, elas que vão utilizar aquela região para implantação, faz uma alteração enorme daquele ambiente. Atividades de turismo também podem ser impactadoras. As atividades agropecuárias, outra que também altera completamente o ambiente, vai utilizar ali substituir aquela vegetação por uma cultura, entre outras. Essa lista aqui é um ponto importante, que dentro da resolução do CONAMA é previsto que ela pode e ela deve ser revisada constantemente, visando então a implantação de um novo processo dentro desses pontos que nós destacamos, que podem também ser poluidor ou então potencialmente poluidor. Então aqui um ponto de definição importante dentro desse aspecto. Bem, ainda falando sobre a questão da licença ambiental, quem é o órgão competente para emitir essa licença? Então, na composição do CISAMA, nós temos que, estabelecidas pelo artigo 6 da Lei 6.938 de 1981, vai incluir os órgãos licenciadores nos níveis federais, estadual, distrital e também municipal. E o órgão que vai apresentar a finalidade de executar e fazer executar é o IBAMA, que tem como órgão federal a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Então, aqui um ponto de definição importante. Então, o licenciamento cabe aos órgãos estaduais, municipais e também ao IBAMA, certo? Então, dependendo do contexto e também do tamanho desse empreendimento, nós temos aí
esses órgãos que são autorizados à emissão dessa licença ambiental. Então, a competência nós temos federal, sendo o IBAMA, vai estar atuando aqui nas unidades de conservações federais, regiões de mares, ilhas, ou aquelas obras que têm um impacto interestadual, regional, por exemplo, a construção de uma barreira de uma hidrelétrica. Então, são pontos importantes. Também nas plataformas continentais, terras indígenas, tudo atribuição associada à emissão da licença ambiental para o IBAMA. Além disso, nós temos também competência estadual, as unidades de conservação estaduais, aquelas obras que possam causar impacto regional e também intermunicipal. Já a competência municipal é o impacto local, ou então por delegação do estado local, aqui visando um instrumento legal, ou então um convênio. Aí quem vai ser responsável por essa checagem são os órgãos ambientais municipais. Dessa maneira, nós temos que o objetivo do licenciamento ambiental é verificar se a atividade poluidora, ou então potencialmente poluidora, que se pretende implementar ou que já esteja implementada, está realmente em consonância com a legislação ambiental e com as exigências técnicas necessárias para se evitar os danos ambientais. E aqui a gente vem para a aula que nós destacamos o direito ambiental, e assim, o processo o objetivo do licenciamento ambiental, ele está alinhado, atendendo a um ponto do direito ambiental, que é o princípio da prevenção. Assim, qualquer atividade que repercuta ou possa repercutir na saúde da população ou no meio ambiente, sendo ela realmente poluidora ou potencialmente poluidora, ela tem que então passar pelo processo de licenciamento ambiental. Certo? Então aqui uns pontos que são chaves dentro aqui do processo de licenciamento. Agora a gente vai aqui para o nosso momento de pergunta e também resolução de exercícios. Vamos aqui para o exercício número 1, que diz: o licenciamento ambiental é... Bom, deixo aqui um tempo para que vocês possam realizar a atividade e nós já voltamos. Bem, então vamos ver aqui quais o licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão judiciário competente licencia empreendimentos que possam causar degradação ambiental? Ou ele é um procedimento judicial pelo qual o Ministério Público competente licencia empreendimentos que possam causar degradação ambiental? Ou ele é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia empreendimentos que possam causar degradação ambiental? Ou ele é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia empreendimentos que possam causar degradação ambiental? Primeiramente, vamos aqui ver se ele é um ato ou um procedimento. Então, a licença ambiental é um ato e o licenciamento ele é um procedimento. Então, essa alternativa e essa, elas não são viáveis. E agora aqui, nós temos que não é o Ministério Público que é o órgão competente, e sim o órgão ambiental que vai ser o órgão responsável. Então, alternativa correta, alternativa C. A questão número 2 diz: é competente para promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. Quem é o órgão competente? Vamos lá, pessoal. Essa aqui nós acabamos de falar, hein?
a Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, o município onde se encontra a maior parte da obra, governo federal por meio da Secretaria de Licenciamento do Ministério do Meio Ambiente. Bom, aqui quem nós temos é o órgão ambiental responsável, que daí no âmbito de grandes impactos, ou então do âmbito nacional, ou grandes impactos regionais, nós temos aqui o IBAMA, a alternativa correta, a alternativa B. Bem, quais atividades elas devem ser licenciadas? Então vamos aqui ver essa outra situação, problema aqui que vai tratar sobre essa questão. Quais as atividades devem ser licenciadas? Bem, vamos então ver as atividades que devem ser licenciadas. Nós temos que o licenciamento deverá ser exigido a qualquer atividade que repercuta ou que possa repercutir na saúde da população ou na qualidade do meio ambiente, sendo realmente poluidora ou somente potencialmente poluidora. E aqui nós temos a resolução do CONAMA 237/1997, que traz uma lista das situações para as quais o licenciamento é indicado. Um ponto importante é que essa lista ela deve ser revisada, incluindo sugestões dos estados e dos municípios. Então, aqui, as atividades que devem ser licenciadas. Ponto 2 da nossa aula, as fases do licenciamento ambiental. Então, nós temos aqui, dentro do processo de licenciamento ambiental, fases que são importantes e definidas aqui para que a gente tenha, então, a execução correta de todo o processo do licenciamento ambiental. Então, nós temos aqui um fluxograma do licenciamento ambiental, sendo que esse fluxograma é baseado no ponto 1, que é a fase da licença prévia. Após isso, nós temos aqui o processo de licença de instalação e de licença de operação. Primeiramente, nós temos aqui a fase de licença prévia, também definido pela sigla LP, e ela é um processo que a licença prévia ela vai ser obtida na fase preliminar do planejamento da atividade. E aqui nós vamos ter ali requisitos básicos a serem atendidos nas fases de licença de instalação e de operação. Então, a licença prévia ela é muito importante, porque tudo que vai repercutir nas outras fases, ela vai ser prevista aqui na fase da licença prévia. E aqui, então, nós vamos ter que vai ser observados os planos municipais, estaduais e federais relacionados ao uso do solo, principalmente. Após isso, nós temos aqui, obteve-se a licença prévia. Então, nós vamos para o processo de licença de instalação, PLI. A licença de instalação ela vai autorizar o início da implantação do procedimento, e de acordo com as especificações constantes na licença anterior emitida a LP. Então, a licença prévia, na licença de instalação, deve conter, então, todos os pontos que foram emitidos na licença prévia. E depois nós temos aqui a licença de operação, LO, essa que vai autorizar, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada de acordo com o previsto nas licenças prévias e também de instalação. Bem, então aqui são os 3 pontos, as fases de licenciamento ambiental, e nós temos também um outro tipo que é a licença ambiental simplificada única. Essa licença ela vai poder ser concedida pelo órgão ambiental competente
para aqueles empreendimentos ou atividades consideradas com menor potencial poluidor. Então, são pontos aqui distintos em relação à fase normal, que envolve o fluxograma completo da licença ambiental. Então, essa daqui ela não vai precisar, então, ser revisada, certo? Obtém essa licença e ela vai valer aí, não precisa passar por processos de revisão, renovação desse processo. Então, aqui nós temos um quadro comparativo da licença prévia, licença de instalação e de operação, e as etapas necessárias para a obtenção da licença ambiental. Primeira fase, a licença prévia. Ela vai autorizar o quê? O início do planejamento, pensando em empreendimentos diversos ou tratando aqui sobre atividades ou serviços. Então, nos dois pontos aqui, ela vai tratar sobre o início do planejamento. A licença de instalação vai autorizar o início das obras de construção para o estabelecimento das instalações e da infraestrutura para empreendimentos diversos e também das atividades, o início de construções necessárias para o estabelecimento da atividade ou do serviço. E por fim, nós temos aqui a licença de operação, que vai autorizar o funcionamento do objetivo da obra, prédios, pontes, estradas, e aqui também, no ponto de atividades, vai iniciar a operação da atividade ou do serviço. Então, um quadro comparativo tratando aí sobre as fases do licenciamento ambiental. Bem, no Brasil, com base na legislação vigente, a obrigação da elaboração do EIA-RIMA ela é imposta apenas para algumas atividades potencialmente poluidoras pelos órgãos licenciados competentes no processo de licenciamento ambiental. Então, não são todas as atividades que solicitam a licença ambiental que elas vão ter que, então, realizar aqui o processo do EIA-RIMA. Quando se vê que a atividade ou empreendimento ele é altamente poluidor ou potencialmente poluidor, se solicita, então, o EIA-RIMA, e essa solicitação ela vai ser realizada dentro da fase de licença prévia. Então, nota, quando a gente pensa nessa questão de proteção, de preservação, de atender um princípio de prevenção, a fase de licença prévia é ela que apresenta um escopo muito alinhado com esse ponto. Então, quando a gente tem aqui um empreendimento que possa causar grande impacto ambiental, ou então uma grande obra, se solicita o EIA-RIMA, dentro da fase da licença prévia, de empreendimentos ou então atividades que possam causar significativa degradação ambiental. E eles são duas fases. O EIA, que é o estudo do impacto ambiental, e o RIMA, que é o relatório de impacto ao meio ambiente. O estudo de impacto ambiental, que é o EIA, ele vai ser elaborado por meio de um conjunto de técnicas que tem por objetivo descrever, analisar e quantificar tecnicamente todos os impactos ambientais e suas respectivas ações mitigadoras. O EIA-RIMA ele é um documento técnico que não pode ser divulgado, ele tem esse aspecto importante. Ali ele é realizado por um grupo de pessoas especializadas, vai se iniciar com a obtenção de informações gerais do empreendimento, da localização. Após isso, vai ser realizada a caracterização do empreendimento. É um processo bem destacado em relação às fases e também o que se obtém de informação após a realização de um estudo de impacto no meio ambiente. Após isso, após a caracterização do meio ambiente, se verifica a área de influência, a área que vai estar associada com os impactos desse procedimento. Imagine que uma atividade que emita gases ali que possam ser poluentes. Então tem que ver qual é a área de abrangência, de alcance
desse processo, e após isso é realizado o diagnóstico ambiental daquela área. Como, por exemplo, vamos ter ali o corte de uma área, de madeira de uma área, ou então construção de uma barreira. Temos que ver ali o diagnóstico ambiental, as espécies que ocorrem ali. Se nós temos espécies com um grau de endemismo elevado, ou então também espécies que estão na lista vermelha de ameaçadas de extinção, a diversidade daquele local. Então, tudo isso é ponto importante aqui no diagnóstico ambiental. Esse levantamento da fauna, da flora, é muito importante aqui dentro desse processo. Depois disso, nós temos a análise dos impactos ambientais. Então, aquela barragem, qual a área que ela vai, então, inundar? Então, quais são os impactos daquela atividade para aquela região? Pensando nisso, nós temos ali a implantação de medidas mitigadoras. Por exemplo, a gente vê a implantação de escadas para transposição. Também nós temos ali regiões para poder realizar esse processo dentro da migração de peixes, dentro de um contexto ali da implantação de uma usina hidrelétrica. São ações muito discutidas em relação à sua eficácia, mas seria uma medida mitigadora. Ou então, vou degradar aquele ambiente, vou ter que ter uma área de compensação para uma medida que mitiga esse impacto. E um ponto importante que também aqui dentro do EIA é previsto um programa de monitoramento. Então, após todo esse processo, nós temos um programa de monitoramento para entender, compreender, então, quanto avança esse impacto e se ele pode atingir níveis que são preocupantes. Então, aqui um ponto importante é que ele é um texto técnico. Não é um texto técnico e ele apresenta esse caráter de não ser acessível para qualquer pessoa que tenha um intuito de estudar aqui esse caso. Após o processo de EIA, nós temos aqui o RIMA. O RIMA apresenta um escopo distinto do EIA. Por quê? Porque o relatório de impacto ao meio ambiente, ele é uma compilação do EIA. Outro ponto importante, diferente em relação ao EIA, é que aquele documento técnico, que é o EIA, agora ele vai ser redigido em uma linguagem mais simples e de fácil compreensão. Por que é realizado esse processo? Porque o RIMA ele é um relatório que vai traduzir os termos técnicos para esclarecimento, analisando o impacto ambiental. Outro ponto é que o RIMA ele deve ser publicado em edital, anunciado pela imprensa local, abrindo um prazo de 45 dias para a solicitação de uma audiência pública, quando as pessoas que estão envolvidas naquele processo, elas julgam ser necessária, então, uma audiência pública para poder compreender melhor essa implantação, ou então até tentar barrar essa liberação dentro desse processo aí da obtenção de uma licença ambiental. Então, o RIMA ele é distinto porque ele apresenta esse caráter, ser uma compilação e apresentar uma linguagem simples e de fácil compreensão, e ele pode ser acessado por qualquer cidadão. Nós temos aqui a realização da audiência pública, que vai ocorrer, obviamente, na licença prévia, porque é um processo ali dentro do EIA-RIMA. Ele pode ser solicitada pelo Poder Público Estadual ou Municipal, Ministério Público Federal ou Estadual, entidade civil cuja finalidade pode ser afetada pelo empreendimento, e grupos de mais 50 ou mais cidadãos que tenham legítimos interesses e possam ser afetados. Então, essas pessoas, esses órgãos e esses grupos que podem, então, solicitar a realização de uma audiência pública. E os planos de mitigação, eles visam reverter os danos parciais e minimizar situações de riscos e de impactos ambientais por meio da intervenção em áreas vulneráveis
e da implementação de programas operacionais que permitam, a curto prazo, mitigar situações críticas com base nas definições de prioridades. Então, aqui, ponto importante em relação aos planos de mitigação. Bem, nós temos aqui que dentro dos estudos ambientais, nós temos uma fase importante que visa o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, com a descrição e análise dos recursos ambientais e as suas interações. Nesse ponto, deve então se caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto e deve-se considerar nesse ponto de diagnóstico ambiental o meio físico, visando então o estudo do subsolo, das águas, do ar, do clima, o meio biológico e os ecossistemas naturais, aqui a fauna, a flora, destacando as espécies indicadores de qualidade de meio ambiente e também as suas inter-relações, essa questão do ecossistema, a fusão de processos que visam, então, a inter-relação de meio físico com meio biológico e o meio socioeconômico também. Aqui visando o uso e a ocupação do solo, o uso da água e da socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e também os culturais. Ponto 2, que é a análise dos impactos ambientais do projeto e das suas alternativas, visando o processo de identificação, previsão da magnitude, interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, e ele deve ser discriminado em pontos como os impactos positivos e negativos, aqueles que são benéficos e adversos, que são diretos e também os indiretos, os que são imediatos e aqueles que são de médio a longo prazo, temporários e também permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas e a distribuição dos ônus e também dos benefícios sociais. Então, aqui os pontos importantes dentro da análise dos impactos. Por fim, nós temos a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, dentre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. E temos também aqui a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, visando então acompanhar os impactos que são negativos, os impactos que são positivos, indicando os fatores e também os parâmetros que devem ser considerados. Então nós temos aqui o adequado diagnóstico da área de influência do empreendimento ou da atividade, é um ponto fundamental. Pensar aqui nesse estudo, visando então compreender o impacto, a área de impacto, fazendo esse diagnóstico, ele é de fundamental importância. E outro ponto é ter amplo conhecimento a respeito da mitigação de impactos ambientais. E aqui então nós definimos aqui esse ponto-chave, que é a questão do processo para obtenção de uma licença ambiental e pontos chaves dentro dessa discussão. Agora nós vamos aqui para o nosso segundo momento de interação, atividades causadoras de impacto ao solo. Na verdade, aqui, o exercício 3 diz: o EIA-RIMA deve ser elaborado por profissionais legalmente habilitados. O custeio, aqui é a afirmativa 1, tá? Faltou aqui o 1 aqui, ó. Então, o EIA-RIMA deve ser elaborado por profissionais legalmente habilitados. O custeio do EIA-RIMA deve ser efetuado pelo empreendedor. É necessária a elaboração do EIA-RIMA para atividades consideradas potencialmente causadoras de significativo degradação ambiental. O EIA-RIMA é um instrumento meramente compensatório ao dano causado por uma atividade. Então, qual desses pontos aqui são afirmativas corretas? Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3 e 4. Qual dessas afirmativas são corretas?
Bem, vamos lá, vamos trabalhar aqui essas afirmativas. Bem, primeiro aqui nós temos o EIA-RIMA deve ser elaborado por profissionais legalmente habilitados. Ponto-chave, a pessoa ela tem que ter habilitação para poder realizar esse estudo. Não dá para juntar ali um grupo de pessoas que não entendem sobre aquelas áreas, então é um grupo multidisciplinar, envolve então profissionais que têm conhecimento ao meio ambiente, profissionais que possam então estudar os diversos impactos que essa atividade pode causar. Então aqui é uma afirmativa verdadeira. O custeio da EIA-RIMA deve ser efetuado pelo empreendedor, sim, é ele que vai fazer o pagamento. E é necessária a elaboração da EIA-RIMA para atividades consideradas potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, verdadeiro. E o EIA-RIMA é um instrumento meramente compensatório ao dano ambiental? Não. Aqui não se enquadra no EIA-RIMA, então a alternativa correta, alternativa A, 1, 2 e 3 estão corretas. Questão número 4 diz: a audiência pública tem por finalidade dar ciência aos interessados da obra, garantir a participação dos demais órgãos públicos no procedimento de licenciamento ambiental, garantir a participação popular expondo as informações do RIMA e recolhendo as críticas e sugestões com relação à instalação da atividade local, expor o RIMA ao órgão licenciador competente. Qual alternativa está correta tratando aqui sobre o RIMA? Vamos lá, pessoal. Bom, a audiência pública ela tem por finalidade garantir a participação popular, expondo as informações no RIMA, recolhendo as críticas e sugestões com relação à instalação da atividade local. Então, alternativa correta, alternativa C. Bem, dessa maneira a gente finaliza a nossa aula número 7, essa aula muito interessante, importantíssima aqui dentro do contexto da gestão ambiental, porque envolve muitos profissionais e ela vai servir como base para a implantação de sistemas de gestão ambiental também. Então, licenciamento ambiental, nós vimos aqui o que é a definição do licenciamento ambiental. Vimos que ele está pautado, publicado na resolução do CONAMA 237 de 1997. Vimos o que é licença ambiental. Então, um ato administrativo, a licença ambiental, que é realizado após, então, o procedimento do licenciamento ambiental. Quem são os órgãos competentes para emissão dessa licença? E o objetivo do licenciamento ambiental, visando, então, principalmente avaliar aquelas atividades que são poluidoras ou potencialmente poluidoras, e vendo quais são os impactos e se elas são viáveis ou não. Para que se possa iniciar um empreendimento, quando ele precisa, então, da licença ambiental. E para se obter a licença ambiental, nós temos fases, como a fase de licença prévia, que é a fase inicial, fase de licença de instalação e a fase de operação. E, por fim, nós vimos aqui que, quando necessário,
pode-se solicitar dentro da fase prévia os estudos ambientais como o EIA-RIMA, certo? E aqui, então, os pontos que são importantes dentro do processo de licenciamento ambiental. E dessa maneira, pessoal, a gente finaliza a nossa aula número 7. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Um grande abraço e até breve.